Um assunto muito recorrente aqui nas redes sociais da Motor é justamente o de fortalecimento muscular. E a gente fala disso o tempo inteiro, literalmente. A gente fala isso para artrose, a gente fala de fortalecimento para dor lombar ou cervical, a gente fala de fortalecimento para tendinite. O fortalecimento muscular ele resolve quase todos os problemas que a gente encontra num consultório ou numa clínica de fisioterapia, que é o nosso caso aqui. E por que que o fortalecimento traz o resultado que a gente quer? Por que que a gente dá tanta ênfase em relação a isso? Eu hoje, para tentar explicar isso de uma forma melhor, eu trouxe até uma ajuda desse quadrinho, dessa lousa branca, com um desenhozinho do esqueleto andando de lado. Por que que eu trouxe isso? Para a gente conseguir exemplificar o que a gente chama rotineiramente de uma relação de capacidade e demanda. Imagina uma balança de dois pratos. Nessa balança, aquelas balanças antigas, né? Nessa balança, de um lado você tem a sua capacidade, e do outro lado, no outro prato, você tem a demanda, que é o que a gente impõe ao nosso corpo todo dia. Subir e descer escada, sentar e levantar de uma cadeira, carregar uma caixa pesada, levantar uma criança no colo. Tudo isso é demanda. Qual é a capacidade? É o que o nosso corpo está preparado para fazer. Eu posso ter uma demanda muito alta para minha capacidade que pode ser baixa. Ou, que é o mundo ideal, uma capacidade muito alta frente à demanda. Ah, então José, você está me dizendo que eu só preciso reduzir a minha demanda, então se eu ficar sentado na cadeira está tudo bem. Eu reduzo a minha demanda, minha capacidade já baixa mesmo e meu corpo vai ficar sem dor. O problema disso é que seu corpo vai continuar perdendo força e sua capacidade vai continuar sendo reduzida. E você sempre vai ter uma demanda básica, que é sentar, levantar de uma cadeira, subir e descer uma escada, viver, simplesmente. Então a gente precisa sempre estar treinando nossa musculatura para que ela tenha capacidade boa o suficiente frente às demandas que o ambiente impõe a gente. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de uma vida. Se uma pessoa fica acamada durante muito tempo, ela perde a capacidade de sentar sozinha, de sentar sem encosto, ela não consegue sustentar o próprio tronco, mesmo sentada, ela precisa de apoio para poder se posicionar. Então a nossa capacidade, ela tem sempre que estar acima da nossa demanda. Mas isso não significa que a gente tem que viver com a demanda muito baixa. A gente pode ter uma demanda um pouco mais exigente, mas a nossa capacidade tem que estar acima. E como que isso se explica com esse desenho que eu estou trazendo aqui? Então, primeira coisa, me perdoem a falta de habilidade para fazer o desenho, mas foi o melhor que eu consegui reproduzir. Eu demorei mais tempo fazendo esse desenho do que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive. Então, de toda forma, o que eu tentei fazer aqui foi justamente uma figura andando em linha reta. A gente está vendo isso de lado, naturalmente. Então, você está vendo o pé, a canela, a coxa representada pelo fêmur, a bacia, o iniciozinho aqui da coluna, a parte mais baixa da coluna, né, seria o final no caso, mas a parte lombar, a outra perna que está por trás, a outra canela e o outro pé. Então, repara que um pé está fazendo o que nós chamamos de contato inicial, o primeiro toque no chão, o outro pé está no que a gente chama de apoio final, que é a finalzinho da fase de propulsão da perna que está atrás. Imagina que toda vez que a gente... Imagina não, né? No caso aqui, é como se a gente tivesse fotografado um momento do contato inicial. E aí é muito comum, é muito típico a gente ouvir as pessoas dizendo que o contato inicial é a fase de impacto. Isso poderia ser uma corrida, por exemplo. Na corrida esse pé estaria fora do chão e o outro pé estaria fazendo o contato, mas de fato aqui tem um impacto. Esse impacto ele gera duas forças principalmente, uma força horizontal para trás e uma força vertical para cima. Essas duas forças são refletidas no nosso corpo numa resultante que seria na diagonal, ao longo do nosso corpo. Então é a soma dessas duas forças. Claro que aqui eu não estou fazendo proporções de força, nem proporção dos vetores, mas o principal é a força resultante que a gente tem ao longo do ósseo, vamos dizer assim. Se a gente fosse puro osso, esse seria o resultado final. E aí, para onde que está indo esse impacto? Porque essa força aqui, que está dentro da canela, ela está representando o impacto do nosso corpo contra o chão. E aonde que esse impacto está sendo direcionado? Se a gente fosse puro osso, como eu estava dizendo, iria simplesmente para os ossos e pelas articulações. Repara que ela atravessou a articulação do tornozelo, ela iria atravessar também a articulação do joelho, assim como ela chegaria até a coxa e por aí ela iria se distribuindo. Imagina que a força ela vai ser distribuída pelo corpo como se fosse um relâmpago no céu. Ele bate em um ponto e se espalha pelas nuvens, como se fosse um raio mesmo. Só que ela vai para determinadas estruturas. Se eu quero preservar essas pontas de articulação, por exemplo, o que eu preciso fazer?
Tem que ter uma musculatura muito fortalecida. Então aqui na frente da coxa, por exemplo, nós temos fibras musculares. Claro que isso aqui, gente, é apenas representativo. Na parte de trás da coxa a gente também tem outras fibras musculares, né? Na parte lateral aqui do quadril, o quadro está quase caindo. Na parte lateral do quadril a gente tem outras fibras, são os glúteos, músculos muito grandes e muito importantes que ligam todo o quadril à parte mais baixa da coluna, que é esse osso sacro. Repara que os ossos já estão praticamente ficando escondidos, né? Na lateral do quadril para frente, a gente também tem outras fibras musculares, trazendo essa musculatura um pouco mais íntegra na lateral do quadril, né? Aqui na parte de trás da canela, a gente tem a panturrilha, né, muito forte. Na frente da tíbia, a gente também tem outros músculos. Na parte lateral, nós temos mais músculos, né? Então, repara que, à medida que a gente vai pensando na musculatura como um todo, a parte óssea vai desaparecendo. É claro que tem muito mais músculo do que isso. A gente é praticamente todo recoberto por músculos. Aqui ao longo da coluna nós temos outras fibras musculares dos posteriores, assim como a gente tem dos abdominais, chegando aqui pela frente, ligando a coluna também à parte anterior da pelve e na parte posterior aqui pela crista ilíaca. Então repara que à medida que a gente vai preenchendo essa figura com mais músculos, é óbvio que vai ter músculo aqui para a perna de trás também, né? A gente vai ganhando mais estrutura para receber justamente a carga que a gente está impondo. Isso numa caminhada. Agora imagina isso para você levantar uma caixa do chão, segurar uma criança no colo, subir e descer uma escada. Toda vez que você impõe uma demanda para o seu corpo, você precisa de estrutura para receber essa demanda. Essa estrutura vai ser muscular. Quanto mais fibra você tiver, melhor a sua capacidade de absorção de carga, de impacto. Quanto menos fibra você tem, mais escapa intensidade de força para as articulações. É como se fosse o ladrão da caixa d'água. Está escapando força para algum lugar que a fibra não está tendo capacidade de reter, de absorver. E ela vai para as articulações, ela vai cair nos seus ossos. Nos ossos, ok, o osso é preparado para isso, mas se for um osso osteoporótico já pode ser perigoso. Então, uma musculatura bem fortalecida é essencial para que as articulações sejam preservadas. E essa figura traz esse exemplo de uma forma bem clara. Espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham gostado. Não dá para fazer 2 vezes, porque senão eu tenho que desenhar tudo de novo. E hoje eu vou ficar por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.